Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos ver a definição e exemplos de inequações produto. Estão preparados? Venham comigo! Olá, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos continuar falando sobre função linear. Inequação produto é nosso assunto de hoje, tá bom? Essa é a nossa 7ª aula, num total de 14 aulas, ok? Gente, vamos para a nossa abertura, tá? Como já é do conhecimento de vocês, o nosso canal é o canal de Matemática Sem Fronteiras, e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões, uma versão em português e a outra versão em inglês. Visite a gente lá nas nossas aulas em inglês, elas estão assim bem legais, tá bom? Gente, como eu já falei para vocês, nosso assunto de hoje, continuação de função linear, inequação produto. Nesta aula nós vamos ver definição de inequação produto e vamos resolver dois exemplos, mostrando para vocês todos os detalhes de resolução, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, definição. Chama-se inequação produto toda inequação apresentada em uma das seguintes formas. Veja, nós podemos ter uma inequação produto, assim, ó. Eu vou chamar a primeira função de função y1, a segunda função de y2. Então, eu multiplicando essas duas funções, o resultado pode ser maior do que zero, tá bom? Veja bem, eu chamo isso aqui de intervalo aberto, né? Um produto com intervalo aberto, porque aqui eu tenho apenas maior que zero. Então, eu vou representar o intervalo aberto por uma bolinha branca, isso significa uma bolinha aberta, tá bom? Vamos ver o outro tipo de produto. Olha, eu tenho também um produto y1 por y2, esse produto pode ser menor do que zero, tá certo? Eu chamo isso também de intervalo aberto, que eu vou representar por uma bolinha branca, também uma bolinha aberta, tá? Ou então, o produto entre a função y1 e a função y2 pode ser maior ou igual a zero. Olha aqui. Quando tem o igual, tá? Eu vou dizer que o intervalo é fechado. Isso quer dizer que, eu vou dizer agora que a bolinha é preta, ou seja, aqueles elementos, ou aquele elemento que está naquele momento ali, naquele ponto, ele pertence ao intervalo. Então, a bolinha é fechada. Daqui a pouco a gente vai ver na prática o que é que eu quero dizer com isso. Ou então, a última forma, eu tenho a função y1 multiplicando a função y2, esse produto pode ser menor ou igual a zero, tá ok? Isso quer dizer, ó, toda vez que tem o igual, o intervalo é fechado, tá certo? Então, eu vou ter novamente aqui uma bolinha fechada, uma bolinha preta, tá bom? Então, representando aqui os nossos símbolos, olha, bolinha branca, bolinha aberta, quer dizer que o valor não pertence ao intervalo, tá bom? E quando a bolinha for preta, né, a bolinha é fechada, a gente diz que aquele valor pertence ao intervalo. Vamos ver na prática? Olha aqui, assim, em que y1 e y2 são funções quaisquer, tá bom? Bom, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, veja, vamos resolver as inequações produto abaixo. Aí eu tenho aqui, e eu estou usando já um código de cores, tá bom? A primeira função, a função y1, está aqui em amarelo. E a função y2, que é a segunda função, ela está aqui em azul claro, tá bom? Eu estou usando uma espécie de código de cores, tá bom? E eu estou dizendo o seguinte, que o produto entre essas duas funções, y1 e y2, ele é maior do que zero. Olha, não tem o igual, né? Se não tem o igual, eu já sei que o intervalo é o quê? Aberto, muito bem. Então, eu já vou citar aqui, olha, intervalo aberto, tá? Aí, olha o que é que eu vou fazer. Sempre, eu vou separar esse produto, eu vou separar a função amarela, eu vou chamá-la de y1, da função azul claro, que eu vou chamar ela de y2, tá bom? Então, preste bem atenção como é que eu vou fazer, olha, já chamei a primeira amarela de y1 é igual a 3x mais 9, que é a primeira função. Eu já vi que y1, né, igual a zero, porque eu estou fazendo isso porque eu quero achar o zero da função, coisa que nós já estudamos, né, nas nossas aulas 4 e 5, tá bom? E eu já vi também que o a é maior do que zero, então a função ela é o quê? Ó, crescente, na verdade foram aulas 5 e 6, tá? Se você ainda não assistiu, assista as nossas videoaulas 5 e 6, que lá a gente ensina a calcular o zero da função, tá bom? E fazer também o estudo do sinal da função.
Bom, então eu chamei a primeira função amarela de y1. A outra função aqui em azul claro eu vou chamar de y2, vou colocar ela aqui do lado, ó. y2 é a função menos 2x mais 8, que é essa função bem aqui, que eu tirei do parêntese. Eu também quero fazer ó, o y2 igual a zero, que eu vou calcular o zero da função. Eu observei que o a dela é menos 2, ó, então quer dizer que o a é menor do que zero. A função y2 ela é ó, decrescente. Já a função amarela, a função y1, é uma função ó, crescente, tá bom? Então agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o zero da função y1, o zero da função y2 e já vou esboçar o gráfico, tá bom? Porque com o esboço do gráfico eu vou fazer um quadro resumo de sinais e resolver a minha inequação produto, tá bom? Então preste atenção, bora calcular o zero da função y1, dessa aqui. Bora igualar o y1 a zero. Então veja, olha aqui, eu já estou igualando o y1 a zero, tá aqui, ó. Tá? Bora resolver? Eu vou dar um giro, uma rotação na questão para que o zero fique do lado direito. Veja, ó, só fiz dar uma rotação, não mudou nada, tá? Agora eu vou resolver essa equação linear aqui, né? Uma equação também chamada de equação do primeiro grau. Bora lá? Passa esse mais 9 para o segundo membro, ele vem menos 9, olha como fica. 3x igual a menos 9, agora passa o 3 dividindo, olha como fica. X é igual a menos 9 dividido por 3, dá uma divisão exata, vamos dividir, e nós achamos então que o x é igual a menos 3. Esse menos 3 recebe o nome, ó, como é o nome dele? Ele se chama zero da função. Tudo bem? Bora construir aqui um quadro, uma tabelinha para fazer aqui um esboço do nosso gráfico para a função y1, tá bom? Então acompanha lá. Lembrando vocês, isso aqui a gente já viu em vídeos anteriores, ó, isso aqui, o amarelo aqui se representa o contrário do sinal de A e aqui é o mesmo do sinal de A. Lembra aquela regrazinha de sinais ali que a gente colocou? Vamos fazer aqui, ó, a reta numerada x, lembra? Aí, como eu observei que a função ela é crescente e como é uma função linear, então o gráfico dela é uma reta, então o gráfico dela é uma reta crescente, olha, já fiz. Esse pontinho aqui de encontro da reta da função com o eixo, né, a reta numerada x, tem esse pontinho de encontro aqui. Bem aqui é o zero da função, que vale quanto? Menos 3. Então, como o intervalo é aberto, então eu vou botar agora, olha, uma bolinha aberta, tá? Se o intervalo fosse fechado, eu colocaria uma bolinha preta. Isso quer dizer o seguinte, tá? A bolinha aqui está aberta, quer dizer que o valor menos 3 não pertence à reta numerada x. Tá? Só a partir do menos 3 para a direita serve e a partir do menos 3 para a esquerda também serve. Mas o menos 3 não está na resposta do nosso intervalo. Por isso que a bolinha é aberta, tá? Outra coisa, vamos citar aqui os sinais agora, ó. Valor, em amarelo aqui são os contrários do sinal de A e em azul claro à direita do menos 3, o mesmo sinal de A. Então vamos ver o sinal de A, olha aqui. O A não é maior que zero, então quer dizer que o A é positivo. Então, se o A é positivo e aqui eu quero botar o contrário do sinal de A, aqui vai ficar o quê? Negativo. E aqui é o mesmo sinal de A, positivo. Então, olha aí, botei o sinal, ó. Negativo aqui e positivo aqui. Tudo bem? Finalizei, por enquanto, aqui a função y1, tá? Deixa aí. Bora fazer a mesma coisa com a função y2, tá bom? Então, preste atenção. Vamos igualar y2 a zero, tá aqui, ó. Tá? E calcular o zero da função, ó, igualei a zero, tá vendo aqui, ó, y2 igual a zero, bora dar um giro nela, vamos dar uma rotação na questão para que o zero fique do lado direito, ó, só fiz girar, tá? Pega o mais 8, passa ele para o segundo membro, ele vai menos 8, então ficou assim, ó. Mas nós, só para lembrar, em toda vez que a função é decrescente, a gente não pode deixar este sinal negativo aqui da frente, tá? Tem que usar o artifício matemático, que é multiplicar toda a equação por menos 1. Então, só para tirar esse sinal aqui, ó. Acaba que esse aqui sai também, mas o objetivo principal é esse sinal aqui que eu quero tirar, trocar ele para mais. Então, vai ficar assim, ó. Menos com menos dá mais. Multiplicando por 1, então deu, ó, 2x igual a 8, porque eu fiz jogo de sinal, ó. Menos com menos deu mais, 1 vezes 2x deu mais 2x, menos com menos deu mais, 1 vezes 8 deu 8. Agora passa o 2 dividindo,
Ó, x é igual a 8 dividido por 2, também dá uma divisão exata, 8 dividido por 2 é 4. E esse 4 recebe o nome de zero da função y2. Tudo bem? Perfeito. Agora eu vou abrir um quadro negro aqui também, exatamente onde está a minha imagem, a minha janelinha. Então eu vou baixar um pouquinho a minha janelinha aqui para ela não atrapalhar a visão. Tudo bem? Olha, novamente, olha, contrário de A e mesmo de A, tá bom? Então vamos citar aqui, né? Vamos desenhar a reta numerada x, bora botar ali. Como a minha função y2 ela é decrescente, linear decrescente, eu vou botar, olha, o gráfico dela é para baixo. Esse pontinho aqui de encontro é o zero da função, mas novamente o intervalo é aberto, então, olha, bolinha aberta. Mais uma vez o raciocínio, tá? Exatamente ali vale 4. Então, quer dizer o quê? Que o 4 não está na reta numerada, ele não pertence à reta numerada x, tá? Por isso que a bolinha aqui está aberta. O que é que tem aqui? Todos os valores de x para a direita do 4 e todos os valores de x para a esquerda do 4, mas o 4 não está no intervalo, por isso que a bolinha ali é aberta. Tudo bem? Gente, feito até aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar bem aqui, ó, o que nós chamamos de, ó, perfeito, faltou aqui, perdão, eu já adiantei. Vamos lá, olha, abri uma bolinha amarela aqui, abri uma bolinha azul claro, onde eu tenho o contrário de A e mesmo de A, tá bom? Bom, aqui eu vou botar o contrário do sinal de A, e aqui eu vou botar o mesmo sinal de A, então aqui, ó, o A é menor que zero, então quer dizer que o A é negativo, tá aqui, ó, o A é negativo, tá vendo? Então, como aqui é o contrário, então aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, tá? Vamos lá, olha aí, positivo e negativo, enxergou como eu falei? Então, quer dizer que para cá é positiva, a função é menor que 4, e para aqui a função é negativa, maior que 4, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer o que eu já havia adiantado aqui, ó. Então, agora sim, eu tenho o quadro resumo de sinais, que eu vou indicar por uma seta aqui, ó. Então, esse quadro, esse terceiro quadro negro que eu abri aqui, eu vou citar agora, olha, sempre, tá? 4 retas numeradas x. Tá bom? Perfeito. Vamos representar na primeira, aqui, ó, na primeira reta, as duas respostas que nós temos, menos 3 e 4. Então, presta atenção aqui na primeira reta, o que é que a gente vai fazer? Olha, bolinha branca, ou seja, intervalo aberto, a outra bolinha branca, intervalo aberto, onde aqui eu tenho, olha, a esquerda é o menos 3 e a direita o 4, porque se aqui é uma reta numerada, o maior fica à direita, o menor fica à esquerda. Tudo bem? A gente vai rebater esses valores lá para baixo, para a última reta, lá na última reta que vai ficar a resposta, tá? Este espaço bem aqui, eu vou botar para valores da primeira função, que é a função y1, tá? A segunda função será esse segundo espaço aqui, que é a função y2, tá? E aqui eu vou botar o produto, a função y1 vezes a função y2, tá? Que é exatamente esse produto aqui, ó. A função y1 vezes a função y2. Aqui embaixo eu vou colocar as respostas, tá? Observando que, ó, esse produto tem que ser o quê, ó? Maior do que zero, ou seja, o produto é positivo, ele é maior que zero, tá? Muito bem, vamos ver os sinais? Primeira coisa, vamos entender. Eu vou olhar agora para cá e para cá. Primeiro para a função y1, que é essa aqui, onde eu vou botar os sinais aqui. Tudo bem? Então, olha, aqui, tá vendo o pontilhado? Aqui eu tenho menos 3. Aqui eu tenho 4, não é? Muito bem. Então, bora prestar atenção? Bora botar aqui embaixo, olha, novamente eu rebati para cá, ó, menos 3 e 4. Os mesmos valores lá de cima eu rebati aqui para baixo. Vamos ver os sinais? Vamos lá. Qual é a resposta de y1? Y1 deu quanto? Deu menos 3, não foi? Então, bora olhar para o menos 3 aqui, ó. Presta atenção. Para a esquerda do menos 3, os valores são o quê? Negativos, tá? E para a direita do menos 3, os valores são o quê, ó? Positivos, certo, gente? Então, é isso que eu quero que você entenda. Tá aqui o menos 3, ó. Isso quer dizer que para a esquerda dele, qual é o sinal? Ó, negativo. E para a direita dele, porque é para esse lado aqui, ó, quais são os sinais? Positivos. Então, olha o que é que eu vou fazer, obedecendo o que diz aqui, ó. Para a esquerda do menos 3 é menos,
para a direita do menos 3 é mais. Então, olha o que eu vou fazer. Enxergou aí, ó? Tá aqui o menos 3, ó. Para a esquerda é menos e para a direita do menos 3 é mais. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa agora com o y2, tá? Bem aqui, ó. Tá aqui o y2. Qual é o resultado do y2, né? 4. Então, olha para o 4 aqui, ó. Aqui no pontilhado eu tenho 4, bem aqui, ó. Tá? Vamos olhar o sinal? Para a esquerda, para a esquerda do 4, eu tenho mais. E para a direita do 4, eu tenho menos. Então, bora lá. Olhando aqui para o 4, ó, para cá é mais, e do 4 para cá é menos. Então, olha que eu vou botar aí os sinais. Prestou atenção? Então, para cá é mais, para a esquerda, e para a direita é menos, de acordo com o que diz aqui no meu gráfico, tá? Agora, presta atenção que eu vou dar a resposta aqui embaixo, tá? Olha como eu vou fazer. De cima para baixo, eu vou fazer jogo de sinal. Aquele jogo de sinal da multiplicação, ó. Menos com mais dá o quê? Menos. Muito bem, enxergou? Olha, menos com mais dá menos. E aqui, mais com mais dá mais. Tudo bem? E aqui, mais com menos dá menos também, tá? Então, agora estou quase terminando, gente. Eu só falta eu analisar a resposta. Por quê? Aqui eu tenho valor negativo, aqui nessa reta é valor negativo, aqui nessa reta é valor positivo, tá vendo o sinal? E aqui nessa reta, nessa parte da reta aqui é valor o quê? Ó, negativo, está em verde. Tudo bem? Só que valores é que me interessam? Aí eu tenho que voltar lá para o começo da minha questão. Lembra? Aqui, ó. Aqui diz que o produto de y1 por y2 tem que ser o quê? Olha, não diz que tem que ser maior do que zero. Maior do que zero é positivo. Então, quer dizer que os valores lá embaixo, no quadro resumo que me interessam, são só os valores positivos. Então, aonde é que deu positivo? Aqui, ó. Então, deu positivo entre o menos 3 e o 4. Então, esses valores de x aqui, eles são o quê? Maiores que menos 3, não são? Está para esse lado aqui, ó. São maiores que menos 3. E, ao mesmo tempo que eles são maiores que menos 3, eles são o quê? Menores do que 4. Tudo bem? Então, eu dou o meu conjunto de solução dessa forma aqui, ó. Pintei aqui, ó. Tem que pintar o intervalo da resposta, tá? Eu pintei aqui, ó. Quer dizer que esses valores são os que me interessam, tá? E esses valores, eles são maiores do que menos 3 e menores do que 4. Então, olha como fica o meu conjunto de solução. Caiu bem aqui, ó. Então, diz assim, conjunto de solução é igual. X pertence aos reais, tal que, essa barra é tal que, olha, menos 3 é menor do que x, que é menor do que 4. Pronto. Finalizei, portanto, o exemplo A. Isto aí sim é que é resolver uma inequação produto. Bora ver novamente? Bora ver a questão B. Ok, vamos lá. Tá aqui, gente, chegou. Então, olha agora, a questão B eu tenho. Essa aqui eu vou chamar de y1, essa aqui eu vou chamar de y2. Então, menos 3x mais 6 vezes 5x menos 5. Esse produto, olha, ele é menor ou igual a 0. Se tem o igual aqui, quer dizer que o intervalo é o quê? Muito bem, ó. O intervalo é fechado, quer dizer que a bolinha é preta, a bolinha é fechada, tá bom? E esse menor aqui quer dizer que lá no final o que vai me interessar são valores negativos. Memoriza isso. A resposta são valores negativos, tá? Lá no final eu vou te lembrar isso. Bora resolver? Então, a primeira função, estou chamando ela de y1, que é a função verde. Eu vou igualá-la a 0, tá? Para calcular o zero da função. E vou fazer, olha, o a é menor que 0, a função é decrescente lá na hora do gráfico, tá? E também a outra função aqui do lado, a função cor-de-rosa, é y2, 5x menos 5, eu vou fazer o y2 também igual a 0. Como o a é maior do que 0, ela é crescente, olha, o a vale 5, então o a é maior que 0, ela é crescente. Aqui o a vale menos 3, então o a é menor que 0, ela é decrescente, tá bom? Bora resolver a primeira? Bora calcular o zero da função e esboçar o gráfico dela. Vamos lá? Olha, iguala y1 a 0, tá aqui, ó. Bora dar o giro? Aquela rotação que a gente já conhece, olha. Dei a rotação, agora eu vou pegar o mais 6 e passá-lo para o segundo membro, ele vai menos 6. Lembra?
Toda vez que a função é decrescente, tem que usar o artifício matemático, que é para tirar esse sinal negativo daqui. Ah, então vai fazer assim, ó. Aí, menos com menos dá mais, e com 6 também, ó. Menos com menos dá mais. Então vai dar 3x igual a 6. Enxergou? Eu fiz o jogo de sinal, ó. Menos 1 vezes o menos 3, menos com menos dá mais, deu mais 3x. E menos 1 vezes o menos 6, menos com menos dá mais, 6. Agora passo o 3 dividindo, eu achei que x é igual a 6 dividido por 3, dá para dividir de forma exata, então x é igual a 2, esse x igual a 2 recebe o nome de zero da função. Faz aqui o nosso quadro negro, já veio no quadro negro, olha, contrário do sinal de A e mesmo do sinal de A, a gente traça aqui a reta numerada x, como ela é decrescente, está escrito aqui em cima, olha, então é uma função linear decrescente, já botei o gráfico para baixo. A bolinha que eu vou colocar de encontro aqui, já que o intervalo é fechado, é uma bolinha preta, quer dizer que o valor 2, tá, pertence ao intervalo agora, ou seja, tanto os valores menores do que 2, os valores maiores do que 2 e o próprio 2 servem para a função, o intervalo é fechado, tá bom? Agora eu vou botar aqui, ó, os sinais que vão me interessar aqui, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, a bolinha amarela, que são valores contrários de A, a bolinha azul claro, que são valores com o mesmo sinal de A. Olha o A. O A não é menor do que zero, então quer dizer que o A é negativo, né? Então, como aqui é o contrário de A, então aqui vai ficar positivo e lá no outro vai ficar negativo. Enxergou? Olha, aqui é positivo e aqui é negativo, porque é contrário de A sempre e depois mesmo de A. Nós vimos isso nas aulas 5 e 6. Lembra? Muito bem, finalizei por enquanto a função y1. Bora calcular o zero da função y2. Iguala também a função a zero. Está aqui, ó, y2 igual a zero, né? Vamos dar uma rotação? Vamos dar aquele giro já de costume. Olha, dei a rotação. Como a função é crescente, não preciso usar artifício, tá? O menos 5 passa para o segundo membro, mais 5, ficou 5x igual a 5. Divide por esse 5 aqui, passa para baixo dividindo. Então, x é igual a 5 dividido por 5, onde a divisão é exata, x é igual a 1. E eu tenho aqui que o zero da função é 1, tá bom? Bora fazer o quadro negro aqui. Bota a reta numerada x. Como a função é crescente, ela é linear crescente, o gráfico dela é para cima. Como o intervalo é fechado, a bolinha também é fechada, tá? O valor do zero da função é 1, coloquei, tá? Lembrando que agora, olha, aqui e aqui eu vou colocar uma bolinha amarela para o contrário do sinal de A e a bolinha azul clara para o mesmo sinal de A. Qual é o sinal de A? Ó, o A não é maior do que zero? O A é 5, então o A é positivo. Como aqui é contrário de A, então o A aqui é negativo e aqui é positivo. Então, bora lá, no amarelo ele é, muito bem, negativo, e lá no azul claro ele é positivo. Tudo bem, até aqui tá ótimo. Agora vamos fazer o quadro resumo de sinais, tá bom? Surgiu ele aqui, tá aqui a setinha, o quadro resumo de sinais, onde eu vou botar 4 retas numeradas x, ó. 1, 2, 3, 4, representam as retas numeradas x, tá bom? Agora, os dois valores que eu tenho um valor 1 e tenho um valor 2. Vamos botar aqui no quadro resumo, ó, os dois valores. Bolinhas pretas, tá? Não esquecendo que eu tenho que rebater aqui para baixo, o resultado é aqui embaixo que eu vou dar a resposta, tá bom? Quais foram os valores que eu achei? Não foi 1 e 2? Tá? Ou 2 e 1, né? Primeiro eu achei o 2, depois... Vou botar aqui na quadro resumo em ordem. Primeiro o valor menor e depois o valor maior, tá bom? Não esquece. Perfeito. Então, a função y1, a função y2, a gente já sabe aqui o produto y1 por y2. E agora sim, olha, como aqui é uma reta numerada x, eu tenho o valor menor à esquerda e o valor maior à direita. Não interessa que aqui eu calculei primeiro o 2, tá? E depois eu calculei o 1, independente disso. Como aqui é uma reta numerada x, o valor menor fica desse lado e o valor maior desse lado, sempre. Tudo bem? Bom, aqui eu vou botar os sinais da y1, aqui os sinais da y2 e aqui os sinais do produto depois que eu fizer os jogos. Tudo bem? Então, vamos para a y1. y1 deu quanto? Deu 2. Então, olha para esse 2 bem aqui. Tá vendo o pontilhado dele? Tá? Bem aqui, tá? Eu acho que tem que baixar logo os dois valores aqui, olha, o 1 e o 2 novamente. Então, aqui
o 2, tá? Então, antes do 2, desse lado aqui esquerdo do 2, qual é o sinal? Ó, positivo. E negativo para o lado daqui do 2, tá? Então, desse lado aqui do 2 é positivo. Olha o que eu vou botar agora, ó. Então, aqui desse lado eu botei positivo e desse lado do 2 eu botei negativo, porque eu estou olhando para cá, tá? E o 2 está bem aqui. Bora fazer a mesma coisa para o y2, está bem aqui, ó. Para cá do número 1, que foi a raiz, né, o zero da função, para cá é negativo, para lá é positivo. Tudo bem? Então, para a esquerda do 1 é negativo. Então, está aqui o 1, ó. Tá vendo o 1? Então, aqui desse lado é negativo. Para esse lado aqui é positivo. Então, olha aqui como ficou negativo aqui, positivo para cá. Bora fazer o jogo de sinal agora, ó. Mais com menos dá menos. Bota aqui. De cima para baixo, ó. Mais com mais dá mais, coloca o sinal mais aqui. E menos com mais deu menos, coloca o sinal aqui. Eu tenho 3 respostas. Eu tenho valores negativos no produto, eu tenho valores positivos e tenho valores negativos novamente. Lembra que eu te falei lá no começo? O que ia me interessar? Os negativos, está aqui, ó, bem aqui, ó. Menor ou igual a zero. Menor que zero é negativo. Então, o que me interessa é esse negativo aqui, que é o quê? Menor ou igual porque está fechado aqui, ó. Então, é menor ou igual a 1, esses valores aqui, ou então, para o outro lado, maior ou igual a 2, não é isso? Então, eu vou ter que pintar esse intervalinho, ó. Pintei de vermelho, enxergou aqui, ó? Me interessa para cá e me interessa para cá. Vou pintar de vermelho aqui também, ó. Tem que pintar o intervalo que interessa para destacar, tá? Então, aqui interessa, olha, menor ou igual a 1, esses valores para cá, e me interessa para cá também, esses valores são maiores ou iguais a 2, tá? Então, olha como fica o meu conjunto de solução. Exibindo o conjunto de solução, ficou assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é o quê, ó? Menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a 2. Pronto, finalizou o exemplo 2, tá bom? Essa é a nossa aula número 7. Depois dela, nós temos a nossa aula número 8, onde eu vou resolver exercícios, tá? Assistiu essa aula? Assiste a nossa aula seguinte também, que a gente vai resolver exercícios desse assunto. Gente, muito, muito, muito obrigado por assistir os nossos vídeos até o final, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, toda semana a gente está postando vídeos novos, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus primos, seus colegas de sala, seus vizinhos, toda aquela galera que você acha que nesse momento precisa aprender um pouco a respeito do assunto de inequação produto, ok? E claro, deixe para a gente seu like, isso aí nos incentiva a produzir cada vez mais videoaulas para vocês. Gente, eu sou o professor Regis Safadão, me despedindo de vocês. Tenham, assim, uma excelente semana. Tchau, gente. Fui. Isso é tudo, pessoal.